Fala pessoal, beleza? Seguinte, hoje eu quero mostrar para vocês uma carta que eu escrevi que ela traz uma clareza muito grande sobre negócios e propósito. E essa carta, eu tenho algumas cartas escritas que elas dão uma visão e um direcionamento que eu gostaria de ter recebido no passado. Muitas vezes eu encontro alguns desafios, eu passo por eles e eu registro isso ou como forma de não passar por esse desafio de novo, ou até mesmo de ensinar outras pessoas e trazer clareza para que elas não passem por isso. E nesse formato aqui, eu vou trazer essa visão aqui de uma carta que eu escrevi no Notion e era sobre o propósito existe. Foi uma das primeiras cartas que eu escrevi. Algumas eu compartilhei em algumas newsletters, através de e-mails, mas essa aqui eu falei assim, pô, faz total sentido eu mostrar ela no YouTube, dar esse direcionamento. E por quê? O que eu quero dizer aqui como o propósito existe? E se você, eu falo assim, muitas vezes o que a gente fala como trabalho, como nosso negócio, for na verdade um dos principais lugares onde Deus quer te usar. Às vezes a gente acredita que servir apenas na igreja, no ministério, numa missão, em um local muito longe é um desafio inalcançável para nós. Mas o que eu quero dizer é que não necessariamente esse é o único local. Eu não estou dizendo que não são, eu estou dizendo que existem mais locais além desses e que esses são sim essenciais, mas que a gente tem que estar disposto a cumprir o nosso propósito em todos os lugares. Porque muitas vezes eu falo assim: e se Deus estiver chamando todas as pessoas para manifestar o reino através até de planilhas, de contratos, de reuniões, a parte de atendimento ao cliente, estratégia e decisões de negócio? E se for muito mais do que isso, para que a gente possa cumprir o ID, para atrair as pessoas efetivamente e falar um pouquinho mais sobre Cristo? E uma reflexão que eu queria trazer é: talvez você nunca tenha pensado nisso, mas pense o seguinte: você não lidera qualquer empresa, você carrega uma missão. Nós, como cristãos, temos um objetivo, nós temos um propósito e ele precisa ser expresso em todos os locais. Então, quando a gente está à frente de um negócio, de uma empresa, de um trabalho, a gente precisa sim mostrar que isso tem um propósito maior ou aproveitar desse espaço e desse ambiente para falar um pouco mais sobre Cristo e sobre a missão e o propósito que nós temos. Porque o ambiente de negócios ele não é neutro, ele molda vidas, cultura e ele deixa legado. Até nesse ponto aqui de cultura, existe até, principalmente no cenário de hoje, atual, a gente vê muitos locais e muitos empresários falando sobre cultura. Então pensa assim, eu vejo, vou trazer um exemplo que eu vejo muito na internet hoje, que é o seguinte: você tem uma empresa e todo mundo quer, assim, os empresários querem as pessoas no presencial para imputar uma cultura. Só que quando eles falam de cultura, não é uma cultura do reino, é uma cultura de performance, é uma cultura que vai trazer resultado e dinheiro para o bolso deles. Então, isso daí ele não é um ambiente neutro, é um ambiente que está te forçando ou te disciplinando para algo. Só que a gente tem que entender nesses ambientes como a gente ser luz, porque eles não são neutros, entende? Então, essa visão, essa perspectiva que eu quero trazer. Porque quando a gente fala de chamado, ele pode estar mais próximo do que a gente imagina. Ele pode ser da empresa que você já lidera, ou até mesmo que você sonha construir, que você está estruturando no seu negócio. Você tem maneira, sim, de mostrar e trazer essa visão dentro dos seus negócios. E uma coisa, você não precisa escolher entre lucro ou propósito, estratégia ou espiritualidade, excelência ou humildade, negócio ou ministério. E como assim? Nós temos a vida, ela é uma só. A gente não fala de vida espiritual, de vida de negócios, de vida empresarial, de vida conjugal. São áreas da nossa vida, mas a vida é uma só. Então, quando a gente precisa olhar para isso, não é sobre ter uma dualidade, não é sobre uma coisa ou outra, é sobre a gente alinhar, é sobre em todos os locais a gente ter uma visão e entender que o reino não exclui, ele estrutura. O reino, ele avança de maneira que a gente consiga trazer essa cultura em todos os lugares que nós estejamos caminhando. Porque quando a gente fala de fé, isso não é para contradizer a questão de produtividade. E como assim? Eu vejo algumas pessoas que dizem o seguinte: ah, eu tenho fé de que as coisas vão acontecer. Só que eu vou ficar parado, vou ficar sentadinho aqui no sofá esperando que elas aconteçam, que Deus faça a parte dele. E elas não fazem a parte dela. Só que tem outras pessoas também que são, eu preciso ser produtivo, eu quero fazer, eu quero acontecer,
mas esquece de estar alinhado com o propósito também de Deus, e as coisas não acontecem. E eu não estou falando que é um ou outro, que os dois precisam andar junto. Claro que nesse caso a gente precisa colocar como prioridade a nossa fé, mas a gente precisa também agir, porque senão nada vai acontecer. E quando a gente olha para essas duas coisas, acontece algo, eu até coloquei aqui como poderoso, que é o nome de Jesus, ele é revelado com clareza através daquilo que você entrega. E como assim aquilo que você entrega? Aquilo que você está fazendo, aquilo que você se dispôs a fazer, aquilo que você está mostrando, entregando para as pessoas, ou o seu serviço, ou os produtos que você desenvolve, porque tudo importa. E tudo o que? A forma como você atende um cliente, o salário que você paga para um colaborador, o produto que você entrega, a verdade com que você se posiciona e a forma como você lida com pressão, crise e crescimento. Pensa no seguinte cenário: tudo isso aqui são desafios que você pode mostrar características de Cristo. Então, a forma como você atende o seu cliente, a forma com amor, com compaixão, com entendimento, trazendo clareza para esse seu cliente, pensando nele como uma pessoa e não como alguém que vai ser fruto de receita para sua empresa. Ah, eu quero o dinheiro dessa pessoa. Uma coisa que eu vejo acontecer é que muitas pessoas pensam: eu preciso de mais clientes, eu preciso de mais dinheiro e eu quero cobrar 2 vezes mais do que o mercado cobra, só que eu quero entregar 10% da expectativa do meu cliente. E aí você olha e fala assim: pô, essa conta não fecha. Isso não é ser cristão, isso não é você estar olhando para o seu negócio com um propósito e como um reflexo do reino, entende? Mostrando qualidades, características de Cristo. Quando você fala ali de salário de um colaborador, por exemplo, do seu time, é você entender. Eu vou trazer um caso bem extremo e até surreal, mas só para poder trazer um contraste e mostrar do que eu estou falando. Imagina um médico que ganha R$ 1.000 por mês. Eu estou falando R$ 1.000 para trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, e eu sei que não é nem essa a realidade, o contexto do médico, mas imagina que fosse isso. Você acha que é justo, depois de todo o conhecimento que ele absorveu, de todas as experiências que ele teve ao longo da faculdade, da sua residência e até mesmo o peso da responsabilidade de cuidar da vida de outras pessoas? Eu não estou falando nem sobre o salário médio do médico e afins, eu estou falando sobre esse caso extremo. Então, você olha que isso daí não é justo. Então, é sobre, tá, o que eu estou pagando para as pessoas é justo? Isso é um valor que faz sentido? É um valor que ela consegue ter uma vida digna? E eu falo disso até do salário mínimo, porque a gente olha o salário mínimo como, tá, é o mínimo, então essa pessoa não tem muito valor para mim no que ela está fazendo, e olha que todas as pessoas têm o seu valor, principalmente se ela está entregando algo na sua empresa, mas aquele é um valor justo para ela, então é isso que você precisa olhar e precisa entender. E até o produto que você entrega, é um produto que ele realmente é de qualidade? Ou é um produto ruim que você vende com muito esforço e até o que eu comento de às vezes fazer um marketing agressivo, que engana as pessoas, que você vai ter várias pessoas comprando, só que o produto sendo ruim, várias pessoas reclamando e você não está nem aí, porque você só se importou com a venda e com o dinheiro no seu bolso no final do mês, entende? Então essa é a visão que eu falo que isso importa. E até como você se posiciona. Então, até nessa forma de questão, na questão de posicionamento que eu estou falando efetivamente, como você traz uma visão do que você faz para as pessoas. Você está preocupado realmente na transformação da vida das pessoas, em entregar um produto que seja útil para essas pessoas, ou você só está preocupado com que elas te paguem e problema delas do que acontecer depois, se elas tiverem resultado ou não, entende? E até a forma de como você lida com pressão, com a questão de crise, com a parte do crescimento efetivamente. Então eu falo assim, se o seu negócio ele foi entregue por Deus, então ele também precisa ser devolvido a ele com obediência, clareza e intenção. E como assim devolvido? Quando eu falo devolvido é que eu estou falando muito mais sobre, às vezes você vê algumas portas que se abrem, até possibilidades de negócio, a sua profissão efetivamente, clientes chegam, só que você fala assim, obrigado Deus, eu estava orando por isso. Só que agora que esses clientes chegaram, eu não vou me importar em fazer de uma maneira que seja um reflexo de Cristo, que eles vejam que eu, como cristão, ou que a minha empresa, sendo minha como um líder cristão, vai trazer algo benéfico para essa pessoa efetivamente. E daí
vai ser algo ruim, entendeu? Então é esse tipo de visão que eu trago quando tudo importa. E quando eu falo do seguinte, você foi chamado para construir com um propósito. Quando eu falo de propósito, eu falo assim que empreender não é algo separado da fé. Na verdade, é um dos caminhos mais práticos para expressar a fé com ação, para a gente mostrar que nós acreditamos e que nós estamos fazendo. Porque, como eu falei lá atrás, você não precisa escolher entre ser estratégico ou espiritual. Não é sobre ganhar dinheiro ou ser relevante para o reino. Porque até eu vou trazer aqui um caso prático. Eu não vou trazer um exemplo real, mas eu vou trazer algumas histórias que eu vejo acontecer. Que as pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, em ter uma empresa lucrativa, só que nada disso elas querem investir para retornar para o reino, para investir no reino. E como eu falo assim, na igreja, na comunidade, que seja de uma maneira que você possa investir. E a pessoa quer embolsar isso só como lucro, só como para benefício próprio, só como comodidade. Eu vou ter luxo, vou ter praticidade na minha vida, mas eu não vou ajudar o próximo. E é sobre calibrar essas duas coisas. É você sim ter um trabalho que ele te dá um retorno que seja justo. E quando eu falo sobre justo, é que você tenha uma qualidade de vida boa compatível com o que você está fazendo, mas que você também ajude o próximo. Então, isso daí é o que eu estou querendo dizer. E você entender que liderar um negócio ou cumprir um chamado não são coisas separadas. Você pode andar com os dois de uma vez só. E quando eu falo, eu vou trazer mais uma visão aqui nesse tópico, que é, talvez você não tenha ouvido isso antes, mas o seu negócio, ele pode ser sim uma resposta de Deus para algumas necessidades reais do mundo, das pessoas. Porque quando a gente fala de negócios, de empresas, efetivamente, a gente precisa gerar uma transformação na vida do outro. Eu até não quero me aprofundar nesse assunto agora, mas eu queria trazer o seguinte: quando você tem um negócio, uma empresa, vamos colocar um serviço. A pessoa ela não compra efetivamente o seu serviço, ela compra a transformação, ela compra o que você faz. Então vamos colocar um cenário de alguém que comprou uma casa. Beleza. Só que a casa ela veio com as paredes, veio com todo encanamento, veio com toda estrutura, só que não tem móveis. E aí você vai atrás de um marceneiro para fazer móveis planejados. Você não contrata o marceneiro para que ele vá na sua casa e fale, ah, lindo, e você não vai pagar o dinheiro para ele fazer uma visita e ir embora e nunca mais voltar. Você vai querer fechar um negócio, serviço com ele, porque você precisa daqueles móveis na sua casa, que isso daí vai deixar a sua casa de uma maneira, de uma estrutura mais prática para o seu dia a dia e necessária. Então você vai pagar, você vai entregar dinheiro para ele te retornar esses móveis que você vai utilizar. Então é isso que eu estou te dizendo. Que o seu negócio ele precisa, ele pode ser uma resposta de Deus para essas necessidades, para tudo que acontecer possa ser um reflexo aí da vida de Cristo. E o jeito como você lidera, como você vende, como você entrega, como você se posiciona, é o que eu falei. Isso daí ele pode discipular pessoas, é você ser exemplo. Não sei se você já viu algum vídeo na internet, mas daquelas crianças, eu falo assim, bebês efetivamente, de alguns meses, que eles ficam copiando os pais, porque as pessoas elas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo ensinamento, efetivamente. Só que como empresários, nós precisamos ser exemplo para que as pessoas enxerguem a Cristo e aí sim a gente poder falar que tem uma empresa com um propósito, que o nosso negócio tem uma missão, entende? Então essa é a visão que eu sempre gosto de trazer. E o que você faz, ele não precisa ser perfeito, mas precisa ser íntegro. Não é sobre você buscar perfeição a todo momento, não é sobre performance. Sim, você vai buscar pela excelência, mas a perfeição só teve um, só teve Cristo. Só que você pode fazer o melhor que você pode dentro das condições que você tem, de uma maneira íntegra, de uma maneira justa, de uma maneira que você possa dormir à noite e falar assim, cara, eu fiz o meu melhor, e eu entreguei o combinado. E é isso, é uma negociação, você pensa nos dois lados. E eu falo assim, que o reino ele não se expande só nos púlpitos, mas também nas empresas. E por que eu falo assim, não é só? Esse é um local essencial, mas não é o único, porque quando a gente vai para a rua, vai para a empresa, vai para outros locais, a gente também pode utilizar isso como púlpito, de certa forma, entende? A gente pode ter essa visão e essa oportunidade
para mostrar um pouco do que nós vivemos dentro da igreja, dentro de casa, e aí sim mostrar dentro das nossas empresas. Então, essa visão eu queria trazer aqui para vocês. E para finalizar e encerrar, eu tenho uma pergunta bem sincera, que é uma reflexão que eu quero que você faça depois desse vídeo. Fala assim, e se o seu negócio for a resposta de Deus para alguém? E existe uma maneira, uma possibilidade de o seu negócio ser uma resposta de Deus para alguém? Porque dentro de tudo que eu falei, você acredita que de alguma maneira alguém pode olhar e falar assim, uau, e ter esse entendimento, e ter essa referência, e ter esse exemplo, e de algum modo isso poder refletir a Cristo? Então, eu quero que você pense e reflita sobre isso. E se for exatamente ali que ele quer te usar com coragem, com estratégia e com verdade. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas separando isso totalmente, a parte de negócios, da parte de missão, da parte do reino. E não é uma dualidade, não é uma coisa que anda sem a outra. As duas coisas podem se complementar dessa maneira que eu apresentei para vocês. E com isso, eu encerro com esses dois questionamentos para que você pergunte e se pergunte, encontre uma resposta e até mesmo se você encontrou uma resposta, coloca aí nos comentários para eu ler, eu vou responder as mensagens, eu sempre leio, respondo e a gente poder trocar um papo sobre isso, tá bom? Então, hoje esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Te vejo na próxima e aguardo os seus comentários.